Blumenau sempre teve o estereótipo de cidade rica. Ao mesmo tempo que nós somos realmente uma cidade rica, a gente cria essa falta de necessidade de obtenção de recursos para cá, entendeu? Se a gente fosse autossuficiente. Isso. Daí, assim, só para tu ter uma noção, o programa que eu consegui emplacar e cheguei a assinar até o contrato pela linha de crédito pró-moradia com o governo federal, foi um recorde para a cidade. Foram 176 milhões de reais para ser aplicado em 4 áreas. Na rua Pedro Kraus e todo o entorno, no Morro da Garuva lá, né, em torno, ali, né? lá no Antônio Zendron e adjacências todas, e na rua Araranguá também. Esse programa ia atender 3.850 famílias. Vamos dizer que assim, 1.000 famílias para cada região, área atingida. O programa previa elaboração de projetos, né, de contenção de encostas, de reurbanização, né, de todas as ruas, de criação de equipamentos públicos de saúde, educação, de reassentamento de famílias em área de risco, construção de conjuntos habitacionais para atender essas famílias. Um programa espetacular, né? Nós trabalhamos muito durante esse período que eu estive ali, que daí o Álvaro ele acabou saindo, né, do cargo, e eu assumi o lugar dele. Eu assumi para ficar 1 semana como secretário interino e acabei ficando 1 ano e meio, né, na gestão do João Paulo. Então, acredito que o João Paulo tenha me deixado lá justamente porque eu era o coordenador desse programa e ele ficava vislumbrando a hipótese de nós conseguirmos colocar esse dinheiro realmente nos cofres, né, e nas ações do município. Infelizmente nós perdemos o dinheiro, né? E isso se deve, não foi a nossa falta de capacidade técnica, porque eu me cerquei de profissionais técnicos, referência. Blumenau era uma referência na época em regularização fundiária no estado. Eu fui 2, 3 vezes convidado para palestrar em seminários estaduais promovidos pela Coab, pela Secretaria de Habitação do Estado, e Blumenau era... Não era eu, César, que estava lá, era Blumenau que estava lá apresentando os slides e todos os municípios e operadores de habitação lá com a pranchetinha anotando o que a gente estava ensinando eles a fazer, entende? Infelizmente, daí tantos anos se passaram e hoje nós estamos lá como retardatários, mas nós já fomos pioneiros na política habitacional. Esse dinheiro por que não chegou? Então, eu acredito, né, que o motivo maior é porque realmente não quiseram, né, viabilizar o recurso, né, o governo federal, né? Então, questão questão política mesmo, propriamente dita, né? Certo. Por quê? Porque o Maciço do Morro da Cruz foi um programa idêntico e ele conseguiu processar os recursos, então fui seguindo a linha lá, criei uma parceria com o secretário de Habitação de Florianópolis. Era Florianópolis, né? Isso. Inclusive fui para Brasília no dia que o Maciço do Morro da Cruz foi contemplado com um troféu lá no Seminário Nacional de Habitação de Interesse Social, né? Então, a mesma documentação, entendeu? A mesma documentação aprovada pela Caixa Econômica em Florianópolis não era aprovada pela Caixa Econômica aqui de Blumenau, ali no setor ali de habitação que eles têm, né? Sim. E claro, eu vou te dizer, vou ser bem franco aqui contigo, tu chegava lá para conversar com um servidor de carreira, né? Mas aquele porta-retrato do presidente Lula lá atrás, assim, bem bonitão, com aquela faixa previdencial, dava até medo, sabe? E daí eu ficava assim, não, vocês estão criando cada vez mais barreiras para que o dinheiro não saia, entende? Ah, mas isso aqui tem que ser assim. Eu falava, bom, mas por que Florianópolis, sabe aquele aluno quando fica indignado? Por que aquele aluno lá deu certo? Exato. Então, nós perdemos o recurso também por falta de articulação política. Porque na época eu entrei em contato com os deputados federais, que eram o Pisolati na época e o Décio Lima. E eles nem sequer sabiam que existia o programa. Poxa. Então, assim, eu penso hoje, se um deputado federal não tiver debaixo do braço dele uma planilha com todas as propostas e pedidos protocolados de recursos de governo do estado, governo federal, ele não está fazendo o papel dele. Exatamente. Entendeu? A cidade deixa de receber muito recurso, né? Que papel que ele está fazendo, eu não sei, né? Porque daí às vezes tu conversa com um cidadão desse e ele nem sabe sobre isso. Ele não dá nem para conversar. Sim. Entendeu? Porque a pessoa está com um segmento ou puramente ideológico, sem contexto nenhum.
nenhum, né? Ou com os interesses próprios, né? Como eu vejo que... Eu falo mesmo aqui, o vereador Adriano Pereira brincou aqui, não vai falar mal da Ana Paula. Eu falo, não é da Ana Paula, da Ana Paula em si, não tenho nada contra a pessoa dela. Sim. Mas eu penso que ela levou mais de 20 e poucos mil votos aqui de Blumenau. Ela tá lá hoje porque Blumenau colocou ela lá. E eu não vejo recurso chegar aqui. Eu só vejo outdoor, eu vejo anúncios, links, né, no Instagram, na internet. Eu não vejo dinheiro na conta. E a gente precisa muito mais do que esses poucos milhões que ela está anunciando que está trazendo para cá, né? Tanto é que 176 milhões era o que necessitava lá para 3.850 famílias. Isso que eu não abri o leque na época, a gente escolheu aquelas áreas ali, porque a gente já tinha muito projeto feito naquela área. Certo. Né? Mas se fosse escolher todas que precisam, imagina quantos, não é milhões, é bilhões. Mas se viesse alguma coisa, né? Mas hoje está lá... bem alinhadinha com o presidente da república, tá com a chave do cofre na mão, entendeu? Tem que vir e trazer o dinheiro, por isso eu cobro mesmo. Na medida do que eu posso, claro, não mero vereador. Não, mas cara, a gente vai falando. É importante também essa questão do equilíbrio, né? Como tu falou, assim, eu acho que sempre respeitar, uma conversa que eu tive bastante aqui no episódio anterior do vereador Adriano, assim, é importante, né? Respeitar, criticar com embasamento, que eu acho que isso é o que está faltando muito, principalmente por parte do eleitor, né? Ele pega um framezinho lá e aí, com base naquela manchete, ele já... assim, ele já acha, né? Ele já faz dezenas de suposições do que pode ser aquilo. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão deduzindo muita coisa e assim, uma hora pode ser contra o teu opositor político, mas uma hora vai chegar, né? Aquele negócio, né? Chicote, como é que é? Vara que bate em Francisco, bate em Francisco. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente até com as pessoas que elogiam os políticos lá, porque, assim, provavelmente eles estão elogiando na rede social, eles estão batendo nos opositores, mas os seguidores do opositor também podem vir bater aqui numa situação que ela foi totalmente... tem uma narrativa totalmente deturpada, né? Então a gente tem que acabar com esse negócio de polarização. Isso eu acho que tu comentasse aqui muito da nossa cidade, eu concordo muito com o vereador nessa questão que eu acho que Blumenau tem uma história já de muitos anos, praticamente ali do início da colônia, de não receber ajuda federal e de dar o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho, fazer. Né? A gente vê aí a própria questão da CIB, né? Que já é uma associação centenária, 122 anos, ela já foi criada exatamente por isso. Cara, se o governo, não vamos ficar dependendo do governo, nada contra Florianópolis, mas a gente sabe a quantidade de obra pública que existe em Florianópolis, exatamente por ser capital do estado, né? Capital do governo estadual. Então lá existe muitos recursos, poxa, o aterro lá da Beira-Mar Norte, ponte tal, ponte aquilo, ponte isso, tudo é feito com... Então lá tem muito recurso à revelia e aqui a gente sempre, cara, mendigando recurso aqui e aí a gente acaba fazendo com as nossas próprias mãos, com a ajuda do empresário, que é muito forte aqui, né? Tu vê que tu levantou aí 10, 15 milhões do empresário, né? Então, assim, a gente sabe, só que, cara, querendo ou não, a gente tem um limite aqui, uma limitação, porque realmente a gente tem, né, não tem como a gente bater a nossa economia com a economia de um país, né, do tamanho de proporção continental que é o Brasil, e inclusive, assim, ainda se a gente ficasse com todos os nossos impostos é uma coisa, né, mas a gente sabe que a gente recolhe, a maior parte fica pro federal, depois fica pro estadual e fica uma coisinha pequena aqui pro município, né, então, e aí a gente ainda tem que otimizar bem esse recurso aí. Então, assim, é importante a gente fazer essas ressalvas, sabe? E cobrar realmente, né? Tanto porque é isso, né? De novo, falando daquelas campanhas políticas tradicionais, assim. Tudo é muito fácil. Numa época política, todo mundo resolve. Aí, virou, se elegeu... Não é bem assim e tal. E quer ver esses candidatos, esses pré-candidatos a vereador, assim, que eles costumam aparecer agora, nessa hora, e eles ficam aqui, né? Batendo, vídeo em tudo. Tudo é muito fácil de resolver. E aí eu fico até com medo, né? Porque assim, eu já sei
toda a narrativa. Se não for eleito, vai continuar batendo, ou vai aparecer daqui 4 anos. Ou se for eleito, que é um grande medo que eu tenho, a pessoa vai ver que o buraco é mais embaixo, que ela não vai ter esse poder que ela acha que tem. Né? Quando ela aponta para um vereador e diz, porque o vereador é incompetente, o prefeito é incompetente, não dá para fazer. Né? Então aí vai para o seu eleitorado, vai dizer assim, não era bem assim. Né? Aí vai ter toda a sua justificativa, a sua desculpa, né?